Olá, meus amigos. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de concreto, estaremos falando sobre o dimensionamento de seções retangulares com armadura dupla. Para este capítulo, nós vamos então tratar das condições de equilíbrio, das equações de dimensionamento, a análise da compatibilidade de deformações necessárias à complementação do dimensionamento e um exemplo de cálculo de uma seção transversal retangular em que se utilize esta armadura dupla. Bom, a nossa condição original de estudo quando tratamos de armadura simples, foi representada com essa seção retangular, onde existia na parte inferior a armadura AS a ser determinada para um momento positivo atuante, onde a condição de equilíbrio estava satisfeita pela armadura inferior, onde a sua resultante se equilibrava com a resultante de compressão no concreto. E nós estudamos que a condição ideal de dimensionamento caracterizava as vigas dúteis, onde o x era ou deve ser até o limite do x-limite, previsto pela NBR 6118. Na situação em que nós encontramos o x maior que o x-limite, nós vimos que esta condição para o cálculo da armadura simples é possível, mas isso nos leva às famosas vigas superarmadas, ou seja, vigas com excesso de armadura, com deformações específicas no aço muito pequenas, o que implica então em um comportamento com pouca deformação, próxima da ruína, poucas fissuras, não avisando então a possibilidade dessa ocorrência. Essa situação, então, nós vimos que poderia ser contornada alterando o tamanho da seção. Mas em algumas situações, essa alteração da seção não é possível. E nesse caso, então, é que nós vamos lançar mão de um outro artifício, que é o uso da armadura dupla. O que se trata, então, da armadura dupla? O acréscimo de armaduras na região comprimida. Claro que essas armaduras têm que ter uma proporção equilibrada na região tracionada, mas esse acréscimo de armaduras na região comprimida visa ajudar exatamente o concreto. Quando nós falamos que nós atingimos o ponto limite previsto pela NBR, o x-limite, ou o ponto limite da dutibilidade, na verdade nós estamos falando que a exigência do concreto chegou ao máximo. Então, o que nós temos como deficiência nessa seção transversal é a seção de concreto. E por isso, uma das alternativas é aumentar a seção. Como a deficiência está no concreto, o que nós podemos fazer é adicionar aço na região comprimida para ajudar o concreto na resultante a compressão. Com isso, além da resultante RC do concreto, irá surgir uma outra resultante RS', correspondente a uma armadura AS', ou seja, tudo que tiver linha corresponde à região comprimida, e aparecerá aqui, para descrever a posição dessa armadura, uma altura útil de linha para a armadura comprimida, assim como nós temos aqui para a armadura tracionada o valor de D. Então, o nosso D está indicado em relação à armadura tracionada e o D' em relação à armadura comprimida, indicados em relação à fibra mais encurtada da seção transversal. Então, a nossa condição imposta aqui, naturalmente para o equilíbrio, ela visa buscar, através das condições gerais de equilíbrio, uma composição então de armaduras nessa seção transversal, para, sem alterar essa seção, equilibrarmos ao momento solicitante devido às cargas externas. Essa condição, naturalmente, de solução que nós vimos ali neste item, nos parece bastante difícil, pois apresentou-se mais uma resultante de compressão agora no aço, e a nossa equação passaria a ser uma equação mais complexa, possivelmente com solução de terceiro grau. O engenheiro sempre busca uma alternativa, e usa todos os seus conhecimentos das disciplinas anteriores que servem de base para o nosso estudo da engenharia aplicada, e nós vimos uma condição muito importante quando estudamos a resistência dos materiais, que é o princípio da superposição dos efeitos. A partir desse princípio,
nós entendemos que é possível considerar, né, parcelas atuantes dos esforços de modo complementar que vão se somando e criam então uma solução alternativa desde que nós conheçamos as equações que representam estas fases. Então, da nossa seção retangular ali representada, né, vamos ter a largura B, ou também pode ser representado como o BW, depois nós vamos distinguir, né, a diferença do BW em relação às seções compostas, né, o valor de D, altura útil que nós já conhecemos, D', altura útil da armadura comprimida, a S' e H. Nessa seção está atuando o momento MD. Para esse momento MD, nós vamos separar duas parcelas, né? Uma que nós conhecemos correspondente à armadura simples. A armadura simples ela está fixada porque nós atingimos a posição limite da linha neutra. Então a linha neutra chegou neste ponto, nós não podemos ultrapassar, porque senão nós vamos fugir do critério de dedutibilidade previsto pela NBR 1118, né? Mas se nós temos esse ponto fixo, ou seja, se eu tenho a linha neutra fixa, aquela incógnita mais importante da análise das armaduras simples está definida, né? Eu só não preciso calcular o ômega, que determina o y e que, portanto, está relacionado ao x, porque aqui o x já é o valor limite. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar esta parte resistente, que é o limite da armadura simples, e vamos buscar então a segunda parte resistente para suportar esse momento total, correspondente ao equilíbrio de uma seção fictícia, né? Por isso é representada aqui por tracejado. Nessa seção fictícia, onde estarão as resultantes? Apenas no aço tracionado e no aço comprimido. Então o concreto já foi usado na parcela 1. Aqui nós vamos usar apenas o aço equilibrando essas parcelas. Com isto, o que nós vamos ter? Né? Um braço de alavanca definido exatamente pela posição do centro de gravidade dessas armaduras. Ok? Então, com isso ficaria representado, né? Na primeira parcela, como ela está no limite, nós podemos determinar o MD1 a partir do mi limite. Né? Então, com a equação de mi, colocando agora em evidência o MD1, nós vamos calcular então mi limite vezes B vezes FC d ao quadrado. E vamos determinar então quanto resiste essa seção até o limite da armadura simples, sem chegar no momento maior, né, que ultrapassasse esse limite. Então este momento é o que o concreto pode resistir com a adição da armadura tracionada. Nestas condições, como nós comentamos, tudo está fixo. Então nós temos aqui o y limite, que é 0,8 de x limite, então está determinado, né? E sabemos que o valor do x limite é dado pela NBR 1118. Então x sobre d igual a 0,45 para o FCK menor ou igual a 50 megapascal. Né? Acima deste, nós vimos que o valor se reduz, né? E portanto, vocês daí, se forem utilizar um concreto com valor inferior, né, o parâmetro aqui também é superior ao FCK 50, altera-se o parâmetro aqui. Mas nós estamos dando ênfase aqui aos concretos até a classe 50, que são os mais utilizados no dia a dia, né? Com isso, nós podemos então determinar o AS1 simplesmente dividindo esse MD1, determinado por esta primeira equação, por FYD. Então nós já sabemos que a tensão é FYD, porque nós estamos no limite, né, previsto pela NBR. Com isso nós, no estudo anterior da dutibilidade, entendemos, né, que nessa condição sempre estaremos com as armaduras tracionadas no patamar de escoamento, então com FYD de tensão, D menos o Y limite sobre 2, que é determinado exatamente por esta relação. Ou seja, se eu tenho o X limite, 0,45 vezes D, vezes 0,8 me dá o Y limite de maneira direta. Então eu não preciso desenvolver nada além dessas equações que nós conhecemos, já com o valor fixado da linha neutra limite. Com isto, o que falta? Falta calcular o MD2 para poder daí se determinar a S2 e a S2'.
Então, o nosso trabalho aqui, o que nós estamos acrescentando mesmo no nosso estudo, né, é esse MD2. Para esse MD2, nós vamos ter essas armaduras adicionais, né, que somadas a S1 mais a S2 vai dar o nosso AS total tracionado. E a S' 2, né, vai ser igual a esse AS'. Então, é a questão que nós precisamos resolver. A parcela 2, que é a grande questão no uso da armadura dupla. Vejam bem, né? Eu estou reforçando a ideia da armadura dupla, mas ela só será utilizada se a condição, né, da linha neutra atingir o seu limite. Nós não vamos colocar a armadura dupla em situações em que o valor da linha neutra não tem atingido o seu limite. Isto significa também que o Mi é menor que o Mi limite, né? Então, só vou, né, ter essa armadura condicionada quando estou trabalhando com Mi igual a Mi limite, né? Bom, nessa condição aqui, então, vamos ter atuante o MD2, vamos ter aqui a armadura AS2 e a S2', correspondente então a essa parcela definida pela diferença do momento solicitante atuante menos a parcela que é resistida até o limite da armadura simples. Bom, nós vamos usar as mesmas equações da estática, né? Que era a somatória das verticais, a somatória das horizontais e a somatória dos momentos em torno de um polo. Como nós vimos, o melhor caminho para resolver esse problema é fixar um polo como referência, né, que nós determinamos rapidamente as incógnitas. Então, fixando inicialmente em S', nós vamos ter a S2 vezes a sua tensão me dá a resultante nesse ponto, né? Dá a força resultante aqui, que tem uma distância até o polo lá que nós estamos considerando, Z2. Além disso, só atua o momento MD2, já que a resultante da S'2, né, coincide com o ponto de referência. Então a equação ficou AS2 vezes FYD vezes Z2 menos MD2. Por que FYD? Porque a armadura está na região tracionada e como nós impusemos a posição da linha neutra no limite e ela atende, né, as condições de dutibilidade, a tensão será correspondente ao escoamento do aço com o valor de projeto. Seguindo, Z2 da figura aqui nós tiramos que é a diferença entre D, né, que é a altura útil correspondente à armadura tracionada, e eu tiro até o eixo da armadura comprimida o D'. Então, o braço de alavanca é D menos D'. E assim, operando naquela equação, vamos ter, colocando em evidência S2, MD2 sobre FYD sobre o braço de alavanca D menos D'. Então, a armadura tracionada complementar, né, aquela correspondente à armadura simples, né, da fase simples, é facilmente determinada dividindo então a diferença do momento atuante menos a parcela resistida pela armadura simples, dividido pela tensão de escoamento do aço com valor de projeto e divididos por D menos D'. Fácil e direto. Mas nós temos o AS2', vamos ver o que muda. Então fixamos agora o ponto de referência aqui na armadura tracionada e com isso a equação vai mudar apenas no AS2' e vai mudar a tensão aqui, FSD, porque eu não sei lá na armadura que está na região comprimida qual é o valor da sua tensão, eu sei desta parte da região tracionada. O braço de alavanca continua o mesmo, não? Menos MD2 igual a zero, fechamos a equação da somatória dos momentos. E a equação fica similar à anterior. A S2' é o MD2 divididos pela tensão no aço FSD divididos por D menos D'. Então as equações são similares, com a única diferença. No AS2 nós já sabemos que é FYD e no AS2' nós não sabemos qual é a tensão na armadura, porque nós precisamos conhecer a deformação específica. Na armadura comprimida, as condições, né, de dutibilidade não estão fixadas, né, pela norma, nesse sentido, né? Então, ela pode trabalhar com tensões relativamente baixas se as deformações forem baixas. Então, para resolver esta questão,
nós vamos fazer análise de compatibilidade de deformações, assim como nós fizemos para a armadura tracionada, né, usando esta figura. Agora o que nós vamos ter, além do que nós vimos anteriormente para a análise das deformações por semelhança de triângulos, é que agora eu tenho uma deformação aqui representando a posição da armadura comprimida. Essa deformação é um εs', que precisa ser determinado. Que seria, claro, correspondente à própria resultante RS'. Então, esta deformação é que vai nos definir qual é o valor da tensão nesta armadura. Separando aqui apenas, né, a deformada da seção transversal e os elementos que ali nós temos descritos, né, para a equação de compatibilidade, o que nós precisamos comparar, né, dos valores já conhecidos, como eu estou aproveitando o concreto ao máximo, a deformação de encurtamento do concreto é o seu limite. Então a deformação do concreto é o εcu. No caso dos concretos até a classe 50 é o 3,5 por mil. O x, nós também temos ele como valor fixo, já que nós determinamos isso originalmente, né? Então eu posso trabalhar com a relação de triângulo só na parte superior aqui. Então, EC vai estar para x, né? Assim como a deformação εs' está para x menos o d'. Então, facilmente aqui nós temos a equação de compatibilidade, com uma facilidade que o εc está determinado, né? Se nós dividirmos as parcelas inferiores por d, nós vamos poder utilizar já o limite imposto pela norma, né? Então, x sobre d ficaria no denominador, né, do εc, e do εs' nós teríamos x sobre d menos d' sobre d. E com isto, pegando, por exemplo, os concretos até a classe 50, né, que nós estamos usando como referência, o valor do εcu é 0,35 por mil. E o valor de x sobre d limite imposto pela norma para esses concretos é 0,45. Então eu posso substituir já nesta equação e nós vamos ficar com um valor muito mais simples de ser tratado, né? Então, colocando em evidência o εs', nós vamos ter o εc lá no final, com o valor limite, né, do concreto, 3,5 por mil. Esta parcela passa para lá multiplicando, né? X sobre d é o limite, 0,45 menos d' sobre d, divididos por x sobre d, 0,45. Então, uma equação que ficou dependente apenas da relação d' sobre d. Mais fácil, claro, do que aquela análise da armadura simples, né, na fase não dútil. Com isto, né, nós podemos, sim, analisar, através da equação constitutiva, no caso do aço, a relação entre tensão e deformação, né, se nós estivermos na fase elastoplástica ou elástica, determinando assim os valores das tensões. Estando aqui na elastoplástica, é FYD, né, correspondente ao patamar de escoamento. Se tivermos aqui na fase elástica, né, as tensões serão proporcionais às deformações, como nós já aplicamos anteriormente. Bom, também para o caso de armadura dupla existe um limite de dimensionamento. E esse limite ele envolve não só questões de dutibilidade, mas questões físicas, né? Essa equação que nós vimos, teoricamente, ela permite você calcular indefinidamente o valor de AS, mesmo aumentando o momento, né, para um valor absurdo. Qual é o problema? Eu posso aumentar esse momento e achar lá uma armadura lá de 200, 500 centímetros quadrados, mas eu não tenho um espaço físico dentro da seção transversal que me permita fazer a disposição dessas armaduras, né? Então, fisicamente, não é possível resolver essas questões teóricas e, por isso, há necessidade de se impor um critério para esse caso.
Então, para a armadura dupla, o que se impõe é que essa armadura comprimida ela deve ser menor ou igual a 33% da armadura tracionada correspondente à armadura do cálculo como simples, né? E assim, se eu atender a esta condição, facilmente a gente consegue dispor as armaduras sem ter algum problema físico nessa montagem. Como nós sabemos que o AS é uma relação entre o MD, a tensão e o braço de alavanca, nós sabemos então que a AS é diretamente proporcional ao momento. Nesta equação, então, nós podemos escrever que o MD2, já que aqui é S2, tem que ser menor ou igual a 0,33 do MD1, já que eles são proporcionais. E assim, né, nós podemos escrever o MD total atuante como o MD1 mais o MD2. Porém, o MD2 no limite nós sabemos que é 0,33 MD1. E assim nós podemos escrever então que MD é MD1 mais 0,33 MD1 no limite para a armadura dupla. Assim vamos ter que o MD limite é igual a 1,33 MD1, que é o momento limite da armadura simples. Como o MD1 limite é proporcional ao Mi limite, né? Já que a equação do Mi né, é o MD sobre FCBD ao quadrado, e nós sabemos que o Mi limite é igual a 0,295, tomando como exemplo ainda o FCK menor ou igual a 50 MPa, né? Nós podemos então determinar que para a armadura dupla, o Mi limite será 1,33 esse valor. Ou seja, o Mi limite da armadura dupla é 0,392. Então, com isto, né, conhecendo esses dois valores, na análise inicial do problema, nós vamos verificar a possibilidade de, primeiro, calcular com armadura simples. Se não for possível, vou ter opções: alterar a seção, eventualmente o FCK, né, ou calcular com armadura dupla, desde que o valor do Mi calculado não seja maior que 0,392. Se for maior, for 0,41, como aconteceu lá no nosso exemplo, né, com valores maiores que este do Mi limite de armadura dupla, significa que não há solução através da armadura dupla. Eu vou precisar mexer na seção transversal ou na resistência do concreto. Então, com este parâmetro, com esses dois parâmetros, nós já conseguimos, né, definir claramente se eu posso trabalhar com armadura simples ou com armadura dupla como solução de uma seção transversal. Seja ela retangular, mas como nós veremos mais à frente, também para análise das seções compostas. Para ficar bem claro como funciona esse processo, né, vamos a um exemplo de dimensionamento. E vamos aproveitar uma seção que já foi referência para nós, né? 20 por 40, com o valor de momento de projeto, ou seja, já está calculado o momento fletor de projeto, não preciso majorar, de 132 kN, concreto classe 25, aço CA50 e o CAA 1, né? A classe de agressividade ambiental 1. Nessas condições, né, o primeiro passo seria a definição da altura útil D e D', né, correspondentes à armadura tracionada e armadura comprimida. Geralmente, num problema que nós vamos iniciar, né, a solução, nós não faríamos o cálculo do D', porque nós não saberíamos ainda, né, se essa seção iria necessitar da análise com armadura dupla. Então, geralmente, a gente não faz o cálculo do D', faz o cálculo do D, verifica o Mi, e daí, a partir do Mi, a gente analisa a necessidade de se determinar o D', se optarmos, né, por essa solução. A estimativa, né, para o valor de D, nós já vimos, né, no exemplo anterior, e aqui são exatamente os mesmos valores. Então, usar 0,9 de H, que no caso aqui dá 36 centímetros, ou usar, né, a análise da estimativa da posição da armadura. Então, tirando dos 40 centímetros, né, da altura total, eu vou descontar aqui cobrimento, o valor do estribo
e metade do diâmetro da barra, que eu vou supor aqui como uma barra de 20 milímetros inicialmente. Então isso daria 36. Então essa conta aqui já foi realizada, né, nos nossos exemplos anteriores. Preferível, se tivesse dois valores aqui, usar o menor entre eles, né? Bom, mas aqui estamos discutindo, né, o problema da armadura comprimida. Então vamos ter aqui o D'. Para o D' nós usamos praticamente a mesma equação, só que ela não é H menos, né? Porque o D' é um valor da parte superior ali, nesse caso para o momento positivo, né, até o eixo da armadura. Então nós vamos aplicar apenas o comprimento, né, mais o diâmetro da armadura transversal, o estribo, mais metade do diâmetro da armadura longitudinal. Que de modo conservador, né, usando os mesmos parâmetros que nós temos ali, né, seria o 2,5 mais meio mais 2 sobre 2, 4 centímetros. Geralmente as armaduras comprimidas não têm diâmetros muito grandes, mas é melhor usar no valor conservador, né? Como nós vimos, o braço de alavanca diminui um pouquinho e talvez você tenha um pouquinho mais de armadura no cálculo, seja a favor da segurança, mesmo que esse valor não esteja preciso, né, na hora que você for confirmar a posição do eixo dessas armaduras. Seguindo então, um exercício qualquer de seção retangular, né, como nós fizemos anteriormente, o primeiro passo é o cálculo do momento fletor relativo, o tal do μ. Então nós sabemos que o μ é o MD sobre FCBD ao quadrado, que tem que ser igual ao milimite. Mas agora nós temos dois milimites, né? Pode ser inferior ao milimite da armadura simples ou inferior ao milimite da armadura dupla, se nós formos usar essa solução. O FC, como nós vimos também, já reforçando aqui, né, pode ser 0,8 ou 0,85 de FCD e na seção retangular sempre será 0,85. E o FCD, o FCK sobre gama C, que para o nosso concreto classe 25, né, aplicando aqui a equaçãozinha ali, né, então 0,85 vezes o FCK em kN por centímetro quadrado, divididos por 1,4, dá 1,517 kN por centímetro quadrado, que colocamos então nos valores da equação, o valor do momento aqui em 132 kN passamos para centímetros, então damos duas casas, né? E dividimos então por FC 1,517, a base da viga 20 e a altura útil 36 ao quadrado. Com isso vamos achar um valor de 0,336. Esse valor é maior que o 0,295. Então não é possível, né, ter uma viga dútil com armadura simples. Porém, se nós compararmos com o limite da armadura dupla, ele é inferior ao limite 0,392, então é possível a solução com a armadura dupla. Então aqui o projetista analisaria se é possível aumentar a seção, a base ou a altura. Talvez seja melhor ir nesse caminho, que traz uma resposta melhor para a estrutura, não só do ponto de vista de consumo de material, que é um pouco menor o consumo do aço, né? Mas a seção ganha mais rigidez, né? Ela é maior, vai ter mais rigidez, e com isso vai beneficiar as questões de fissuração e vai beneficiar as questões também de deslocamento, né? As flechas. Mas, claro, se não for possível mudar, você pode continuar daí o cálculo com armadura dupla. Então vamos, nesse exercício, naturalmente, entender que o projetista optou por manter a seção, porém, né, já sabendo, a partir desta primeira operação, que ele terá que usar, então, o cálculo de armadura dupla. Sendo assim, né, a solução com armadura dupla tem o início do cálculo com os valores de MD1 e AS1, que são correspondentes, então, ao limite da armadura simples, né, como nós vimos. Então, MD1 é o milimite vezes FCBD ao quadrado, usando então o milimite 0,295 e os valores conhecidos do FC 1,517, do B 20 e o D 36 elevado ao quadrado, nós conseguimos determinar o valor do momento MD1, que seria o momento limite da armadura simples. Neste caso, 11.599,59 kN/metro. Então a seção se
fosse utilizar a armadura simples, o máximo que ela resistiria é esse valor, 1.599,59. E o cálculo então da área de aço para esse equilíbrio, né, é dado pela equação, que basicamente é a mesma lá da armadura simples, né? Momento divididos pela tensão divididos pelo braço de alavanca. A diferença aqui é que o valor por braço de alavanca necessário do Y já está prefixado porque nós estamos com a posição da linha neutra no limite. Se a posição da linha neutra está no limite, x sobre d menor ou igual a 45, né? Então o y limite é 0,8 do x, que é 0,45 vezes d. Isto significa então que o y limite é 0,36 de d, ou o y sobre d limite é 0,36. Fazendo a continha, 0,36 vezes 36, o nosso y limite é 12,96 centímetros. Então, este valor aqui é 12,96, que define a região comprimida correspondente à parte do concreto. E substituindo então na equação de AS1, vamos ter o valor do momento calculado ali em cima, 11.599,59, divididos pelo FYD, né, do aço CA50, que é 50 divididos por 1,15, vamos ter aqui o valor 43,48. Vamos ter aqui o valor de D, o valor de Y calculado divididos por 2. E finalmente então achamos esta primeira área de aço AS1 igual a 9,04 centímetros quadrados. Então isto é o valor do aço necessário na região tracionada para equilibrar este momento, que é o valor máximo da capacidade da seção com armadura simples, até o limite da linha neutra. Feito isto, nós vamos então equilibrar o resto do momento atuante, né? Então, se nós temos um momento total atuante, para achar a parcela que falta, basta tirar do total o que já foi resistido pelo concreto e parte de aço. Neste caso, então, o atuante é 13.200, menos o 11.599,59, temos um saldo aí de 1.600,41 kNm. E com isto, precisamos equilibrar este valor de momento. Para isto, então, vamos usar as equações que nós definimos nesse nosso estudo. Então, AS2 é o MD2 divididos por FYD, D menos D'. O FYD, neste caso, é o 43,48. Não tem nada para mudar. E vindo aqui, para a nossa equação do AS2, vamos ter então o valor do momento, 1.600,41, divididos pelo 43,48, divididos por 36 menos 4, né, são os valores arbitrados inicialmente lá para D e D'. Com isso vamos achar uma área de aço adicional na região tracionada de 1,15 centímetros quadrados. Já para o outro valor, que é da armadura comprimida, ou S2', né? A equação que nós vimos é o MD2 sobre a tensão dessa armadura divididos pelo braço de alavanca D menos D'. Só que nós não conhecemos o FSD', então precisamos determinar εS', né? Conforme a equação que nós vimos anteriormente. Substituindo os valores, então, εS' será igual a 0,45 menos D', que nós arbitramos 4, sobre D, 36. Tudo isso dividido por 0,45 vezes 3,5 por 1000, dá um valor de 2,64 por 1000. 2,64 por 1000 é maior que 2,07 por 1000, que é o valor do εYD que nós já calculamos em exemplos anteriores, né, para o aço CA50. Se ele é maior que o εYD, que condição que nós temos? Olhando o diagrama, né? Tensão de formação do aço, nós estamos com o valor superior ao εYD. Então, estamos nessa região, que é a região elastoplástica, onde a tensão é o próprio FYD. E aqui facilmente determinamos então que FSD' é igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. Ou seja, o mesmo valor anterior. E com isso a S2'
vai ter os mesmos parâmetros, né? O valor do momento, 43,48, D menos D', 36 menos 4, vamos achar naturalmente o mesmo valor, 1,15 centímetros quadrados, pois não mudou nada, né, dos parâmetros numéricos em relação a S2. Então, toda vez que a tensão no aço for o mesmo da tensão de escoamento, né, do patamar de escoamento, as armaduras AS2 e AS2' serão iguais. Tá? Caso esse valor fosse inferior a 2,07 por mil, nós estaríamos aqui na região elástica, e como nós vimos anteriormente, né, para se determinar a tensão FSD', nós multiplicaríamos o ES, né, módulo elasticidade do aço, vezes o valor calculado do εS'. Então seria lá, por exemplo, 2 por mil vezes 21.000, que daria 42 kN por centímetro quadrado. Só citando como exemplo, né? Mas seria uma conta simples e direta assim para se determinar um valor daí diferente aqui do 43,48. Com isto, né, nós vamos ver a definição da área de aço AS, AS' e fazer a seleção das bitolas. AS será a soma de AS1 mais AS2, como nós vimos na análise de equilíbrio. Então, 9,04 calculado inicialmente, mais 1,15 do equilíbrio das armaduras duplas, nós teríamos na região tracionada a necessidade de 10,15 centímetros quadrados. Aqui nós poderíamos usar duas barras de 25 mais uma de 8, né, que daria mais ou menos 10,5 centímetros quadrados, um pouquinho menos, né, se usar os valores bem precisos. Essas armaduras seriam colocadas na região tracionada, né? Então duas barras grossas e uma barra fina, né, correspondente a 8 milímetros. Para a armadura na região comprimida, nós vamos ter o AS', que é igual a S2', portanto 1,15 centímetros quadrados. Nesse caso, duas barras de 10 milímetros seriam suficientes, dariam 1,6 centímetros quadrados, e nós estaríamos colocando essas duas barras na região comprimida da seção transversal, já que o momento é positivo, está tracionando embaixo e comprimindo em cima. Se o momento fosse negativo, né, essa seção estaria com a distribuição das armaduras invertidas. Então é sempre importante lembrar disso, né? Não entra o sinal nas operações, mas o sinal do momento está indicando a posição das armaduras. E com isso nós concluímos então o estudo desta alternativa com o uso de armaduras duplas. Claro, as verificações necessárias de espaçamento e em relação à taxa de aço devem ser verificadas de acordo com a NBR 6118 também. Ok? Um abraço.